Boa madrugada, cidadãs e cidadãos. Esse vídeo aqui é um corte, um recorte de uma das lives que eu faço todas as noites e você sabe muito bem aqui no canal. Mas aqui nesse vídeo você vai ver só o relato, enxuto, cortado e editado para você aproveitar só o melhor da história, tá bom? Aproveita e divulga esse vídeo para os seus amigos. Se você já assistiu, reassiste, curte novamente, comenta. Quem sabe você vê um detalhe que você ainda não tinha visto. Aí você me conta e fica comigo nessa madrugada porque aqui o terror vai rolar e vai rolar direto. Meu nome é Luciano Milici. Bem-vindos a Sete Além. Vamos começar agora. Aqui quem escreve é o Orias. Lembra dele? O Orias Marques, o Marquês das Mansões. Aquele que pode levar para Sete Além quem ele quiser. Aquele que se apresenta como um atravessador ou um coiote de Sete Além. Bom, você já deve ter ouvido falar da história do flautista de Hamelin, não? Agora eu estou lendo as palavras do Orias, o e-mail dele. Então, tudo que vai ser falado agora é da responsabilidade do Orias, não minha. Eu vou contar para você, Luciano, e para as pessoas do seu canal, 3 relatos. E você tirará as próprias conclusões. Não altere nada de tudo isso que eu estou escrevendo. O primeiro relato ocorreu na Alemanha. Houve uma época antes de 1666 em que todos os demônios vagavam pela terra e tentavam de todas as maneiras se adequarem à humanidade. Sim, isso mesmo. Naquela época, os demônios eram tão ingênuos que acreditavam que seria possível uma convivência com a humanidade, diferente de hoje, claro. Bom, havia um demônio em especial que era muito poderoso no inferno. Ele era o monarca de 30 legiões de demônios. E ele sabia o mapa de todas as mansões, todas as estrelas, planetas e universos paralelos. Vamos chamá-lo de Orias ou Oriax. Ele também podia conceder títulos, igrejas, favores e até mudar a forma de um homem, se ele quisesse. O ano desse relato é 1284. Na cidade de Hamelin, na Alemanha, havia uma terrível e invencível infestação de ratos. Os moradores estavam em desespero absoluto. Já haviam avisado o governador e convocado todo tipo de ajuda humana possível. Até que um dia, o abade da cidade decidiu que era hora de convocar uma ajuda inumana, uma ajuda sobrenatural. Ele se juntou ao prefeito de Hamelin e, unidos, decidiram realizar um ritual profano de invocação demoníaca. Algo realmente pesado e que envolvia inclusive o sacrifício de 9 garotas, de acordo com um grimório antigo e maldito que todos os abades tinham conhecimento na época e, diga-se de passagem, alguns hoje em dia ainda têm. Esse ritual traria a presença de uma das potestades do inferno que estavam vagando pela terra na época. No caso, o tal Orias que eu citei no começo. Orias se aproximou da cidade-aldeia de Hamelin e ofereceu sua ajuda. Ele não podia ser constrito, escravizado ou banido. Portanto, uma vez invocado, ele deveria receber uma proposta muito interessante dos invocadores. Do contrário, ele poderia devorar a alma de ambos. O abade e o prefeito, em meio a 9 cadáveres das garotas, pediram para Orias levar embora os ratos da cidade. Era simplesmente isso: leve os ratos embora da cidade. Orias, em meio às almas profanadas das 9 garotas mortas,
pediu para ser apresentado aos cidadãos em uma reunião geral. Ele queria conhecer os cidadãos de Hamelin. Pausa, o Luciano falando agora. Então o abade e o prefeito estavam com os 9 cadáveres das mulheres em volta e o Orias apareceu com os 9 espíritos das meninas que tinham acabado de morrer. E ele falou: me apresenta para a cidade. O abade e o prefeito convocaram uma assembleia com toda a cidade e apresentaram Orias como o homem contratado para resolver o problema da praga. Orias alertou que havia muitos ratos no local e, por isso, cobrou uma moeda por rato morto. Os cidadãos reclamaram um pouco, mas aceitaram. Eles estavam preocupadíssimos com suas crianças que poderiam sofrer e morrer com a presença dos roedores. Eles tinham a certeza de que haveria no máximo 1000 ratos na pequena cidade. Isso era um número enorme para 1284, para o ano de 1284. 1000 ratos era muito. Corria na cidade a lenda de que havia entre 700 e 900 ratos no máximo. O combinado era que Orias entregasse a cabeça dos ratos mortos para comprovar as mortes. Quando a noite caiu e todos foram para suas casas, Orias surgiu com sua capa, chapéu e uma flauta infernal, que ao ser tocada, atraiu todos os ratos da cidade. A música que ele tocou era um lamento, era a lamuriosa sonata melancólica, triste, profana e até certo ponto fúnebre. Orias foi seguido pelos ratos da cidade, que estavam hipnotizados pela música. O demônio seguiu até o rio Weser e lá ordenou com a sua flauta que os ratos se afogassem. Foi mais de 1 hora de ratos mergulhando no rio. Ao ouvirem a música, todos os moradores em suas casas se sentiram mal naquela madrugada. Se sentiram tristes, deprimidos e com forte enjoo. Era como ouvir o som do próprio inferno. No dia seguinte, Hamelin acordou feliz. A cidade estava muito satisfeita com o resultado. Crianças puderam brincar e as ruas foram higienizadas. Uma nova era poderia começar na pequena vila. 7 dias depois, Orias apareceu para cobrar seu débito. Muitos acreditaram que ele jamais retornaria. Alguns disseram que o receberiam com violência se ele fosse cobrar e até o enforcariam. Orias chegou em seu cavalo e foi até o salão central da cidade. Lá, ele anunciou que havia afogado 8.199 ratos e por isso ele queria 8.199 moedas de ouro para poder ir embora. A cidade inteira o vaiou. Em toda Hamelin não haveria aquela quantidade de moedas nem em 1 ano. Orias sabia disso. Ele não precisava de moedas, ele não precisava de dinheiro, ele era um demônio. Ele jamais precisou. Ele era o senhor de todo o dinheiro, mas ele havia fechado esse acordo com a cidade exclusivamente para amaldiçoar os moradores. O prefeito e o abade disseram que não teriam tantas moedas. Orias podia ter ido embora ou ter reduzido o valor da dívida. Ele podia também ter dizimado todos na cidade ou levado a alma do prefeito e do abade. Mas ele fez algo raro para um demônio. Ele disse para todos na cidade que ele perdoaria a dívida e esqueceria tudo se os cidadãos fizessem uma fila e um a um pedissem perdão a ele.
Egoístas e egocêntricos e orgulhosos, os cidadãos de Hamelin se recusaram. O abade e o prefeito ainda tentaram convencer os cidadãos porque desconfiavam dos males que Orias podia trazer, porque eles sabiam que Orias era uma criatura sobrenatural, mas os cidadãos não sabiam, achavam que ele era um homem normal. Então, os cidadãos de Hamelin não aceitaram pedir perdão e ainda ameaçaram matar Orias. Eles disseram: como você não trouxe as cabeças dos ratos como nós combinamos, e você sumiu por uma semana, nós não lhe pagaremos nada. Vá embora para não ser enforcado e se dê por satisfeito. Orias foi embora da cidade temporariamente. Ele não estava com raiva. Na verdade, era isso que ele queria. Ele queria que os cidadãos caíssem pelos seus próprios pecados de orgulho e de vaidade. Então, naquela noite, milhares de cabeças de ratos apareceram na cidade. Ainda sangravam. Elas estavam nos armários, nos pratos, nas panelas, nos berços, nos quartos e nas comadres. Sabe o que é comadre, né? Por mais que os moradores se livrassem das cabeças de ratos sangrando que apareciam nos móveis, mais cabeças apareciam. Afinal, eram 8.199 cabeças de ratos que estavam aparecendo em todas as casas. Os ratos tinham sido mortos no rio, mas por algum efeito mágico, as cabeças agora, já que eles tinham exigido, estavam aparecendo em todos os lugares. Para piorar, quando deu meia-noite, as cabeças dos ratos guincharam por 3 minutos e foi um guincho ensurdecedor. Esse pesadelo das cabeças aparecerem e guincharem à meia-noite durou uma semana, até que as cabeças pararam de aparecer e o povo conseguiu limpar de vez tudo. Então, na madrugada da 8ª noite, todos os cidadãos da cidade foram acordados pela voz de Orias, que ecoava por toda a cidade, e ele gritou: vocês disseram que eu fiquei uma semana inteira sem aparecer, e eu não apresentei a cabeça dos ratos mortos. Agora vocês conviveram por uma semana inteira com essas cabeças. Isso foi apenas parte da minha vingança. A minha cobrança verdadeira começa agora. Os moradores notaram que seus filhos haviam sumido de casa. Não havia mais nenhuma criança em nenhuma casa nessa hora, na meia-noite do 8º dia. Camas, berços, tudo estava vazio. Para piorar, as portas e janelas estavam lacradas. Elas não abriam de maneira nenhuma. Pelas frestas e buracos das portas e janelas, os moradores conseguiram espiar na rua. E eles viram as crianças enfileiradas. As crianças maiores carregavam as menores e os bebês, mas estavam todas as crianças lá. Na frente da fila, Orias, com sua capa e chapéu, tocou uma última vez a sua flauta. A música foi muito pior e mais infernal, foi muito mais fúnebre que antes. Alguns moradores desmaiaram, outros ficaram loucos e arrancaram os próprios olhos. Orias saiu da cidade seguido pelas crianças hipnotizadas, que dançavam e o seguiam alegremente, com os olhos fechados. Orias não levou os pequenos para jogar no rio de jeito nenhum, e nem fez elas entrarem numa caverna, como conta erroneamente a lenda dos irmãos Grimm. Ele guiou as crianças para uma das suas mansões, uma mansão sinistra, inalcançável e assustadora. Uma mansão
que no futuro seria chamada de Sete Além. Naquela noite, 130 crianças desapareceram. Segundo o censo germânico, a cidade de Hamelin permaneceu com seus habitantes adultos, repleta de celeiros e despensas bem cheias de comida, protegida por sólidas muralhas e um imenso manto de silêncio e tristeza. E por muitos anos, na deserta e vazia cidade de Hamelin, por mais que um viajante procurasse, ele jamais encontraria nem um rato, nem uma criança. Orias se divertiu muito com o que ele fez com o povo de Hamelin. E ele só retornou a essa cidade quase 700 anos depois, e foi para assistir à morte das suas seguidoras, as famosas bestas de Belsen. Quem estudou um pouco de história dos anos 1940, 50, 60, sabe bem quem foram as bestas de Belsen que foram mortas em Hamelin. Então, Orias contou esse relato nesse e-mail, e ele tem mais 2 para contar, deixa eu só beber água. Continuando o e-mail dele. Um minuto só. Continuando o e-mail. O segundo relato que eu quero contar para você, Luciano, e para o pessoal do seu canal, ocorreu entre os anos 1560, entre os anos 1500 e 1600. Esse mesmo Orias chegou a um local que era povoado por um pastor muito evoluído. Povoado por um povo pastor muito evoluído nesses anos 1500 e 1600. Quando chegou lá, Orias foi adorado por aqueles homens e chamado por eles de Vucub Caquix. Vucub Caquix. É Vicub Caquix. Como Vicub Caquix, Orias ensinou muitas coisas para aqueles homens e mulheres que eram construtores de pirâmides com degraus. Com o tempo, Orias notou que os ventos das mudanças estavam chegando e assim havia chegado o momento dele partir daquele local. Então, resumidamente, só para explicar para vocês, entre os anos 1500 e 1600, Orias chegou na América Central e encontrou um povo muito evoluído que construía pirâmides de degraus. E ele ensinou muitas coisas para esses homens, e eles começaram a chamá-lo de Vicub Caquix. Vou até escrever aqui no chat, ó. Eu pus ou aqui porque ele mandou com as 2 grafias, então eu não sei qual que ele... Bom, os caras começaram a chamar ele disso. Orias ensinou muitas coisas para esses homens, só que ele percebeu depois de um tempo que estava chegando a hora dele mudar, que alguma coisa ia acontecer. Então, ele, antes de ir embora, ele quis prejudicar esse povo. E ele ensinou a eles o canibalismo. Orias disse que se eles praticassem o canibalismo, isso agradaria muito o deus deles, que era o Hunabku, que estava ausente por muitos anos. Deixa eu escrever o nome do deus deles aqui para vocês entenderem. O deus que estava ausente.
Esse era o deus que estava ausente, que era um deus muito bom. E o Orias, como estava lá, falou assim: vocês querem agradar o deus de vocês? Vira tudo canibal, galera. Começa a fazer ritual de sacrifício, ele vai adorar. Só que essa divindade era boa, ela era boazinha. Essa Hunabku. Então, o povo, desesperado de fome e vendo a seca e os resultados de suas queimadas nas plantações, aceitaram a sugestão de adorar Vicubicax com sacrifícios cruentos e canibalismo. Quando Orias viu que tudo estava indo muito bem, ele foi embora antes do Hunabku retornar. Quando essa divindade boa retornou finalmente, ela era uma divindade boa e protetora. Ela encontrou o seu povo numa lástima. Ela encontrou atrocidades, barbarismos que iam contra o seu ensinamento de amor e perdão. E como punição, Hunab destruiu de vez esse povo da América Central. Como ele fez para destruir? Ele esgotou todos os recursos desse povo, infertilizou suas criações, espalhou doenças e permitiu que os espanhóis os dizimassem. Oi, Gabriel, bem-vindo, novo membro. Seja bem-vindo. Então, Orias acabou dizimando esse povo. E aí ele mandou o terceiro relato que ele contou aqui. Ele falou o seguinte. Agora esse é chocante, galera. O terceiro relato aconteceu há algumas décadas em um lugar que vocês devem conhecer, um lugar chamado Brasil. Orias mora no Brasil há muitos anos. Na verdade, ele mora em todos os lugares, mas ele gosta de se manifestar no Brasil. E isso que eu vou contar aconteceu recentemente, há poucas décadas. E muita gente aqui vai identificar. Não esqueçam de deixar seu like nesse vídeo, tá? Ajuda demais o canal. Orias encontrou uma comunidade pequena de 300 pessoas que moravam no centro-oeste do Brasil, em uma espécie de vila comunitária, onde todo mundo trabalhava para todo mundo em perfeita paz e harmonia. Era uma pequena comunidade rural, um local tranquilo, sem muitas novidades ou acontecimentos que agitassem a rotina daquele lugar. Mas isso tudo mudou quando Orias chegou lá. No início, Orias parecia apenas um viajante comum à procura de um lugar para viver. Mas logo se tornou claro que ele não era alguém comum. Ele tinha um charme peculiar e um sorriso enigmático que atraía as pessoas à sua volta. A primeira situação aconteceu quando ele ofereceu ajuda na plantação. Ele disse que ele tinha um conhecimento especial sobre como cultivar a terra e que ele poderia ajudar a melhorar a produção da comunidade. E assim foi, ele ajudou e os resultados foram surpreendentes. Mais tarde, outros dias, ele ofereceu conselhos de como lidar com a caça e com a pesca. Mais uma vez, as suas dicas se mostraram úteis e os moradores ficaram muito gratos. Na terceira situação, ele começou a se oferecer para fazer pequenos reparos nas casas dos moradores. Novamente, os seus serviços eram impecáveis e ele nunca pedia nada em troca. Mais tarde foi quando ele começou a oferecer conselhos sobre como administrar as finanças da comunidade. A comunidade em si não tinha um dinheiro interno, mas ela tinha dinheiro para tratar com o Brasil. E ele sugeriu novas formas de investimento e economia, e os resultados foram excelentes.
Na quinta situação, ele começou a oferecer apoio emocional para os moradores. Ele ouvia os problemas e oferecia palavras de conforto e incentivo. E mais tarde, ele começou a liderar as reuniões da comunidade. Ele apresentava ideias boas, sugestões que eram prontamente aceitas por todos. Finalmente, ele se tornou líder dessa comunidade. Ele era o conselheiro principal, o líder das decisões, e todos os moradores respeitavam e obedeciam. As pessoas não perceberam o quanto estavam dependentes do Orias, até que fosse tarde demais. Eles não tinham ideia de quem ele era ou de onde ele veio. Não tinham ideia de que ele era um demônio que havia feito aquelas duas atrocidades que eu contei. Ele tinha se tornado tão essencial que ninguém reclamava de nada que ele fazia. Ele tinha se tornado realmente peça importante. Depois de ter se tornado o líder da comunidade, Orias começou a exercer um controle sutil sobre as pessoas, criando situações que as colocavam umas contra as outras. Na primeira situação, ele criou uma pequena rivalidade entre duas famílias da comunidade. Ele sugeriu que uma das famílias estava sabotando a plantação da outra. As acusações foram levadas a sério e a comunidade ficou dividida. A rivalidade entre as duas famílias cresceu e se tornou intensa. Mais tarde, Orias começou a espalhar boatos sobre alguns dos moradores. Ele disse que havia um grupo ou um morador em especial que estava conspirando contra a comunidade e que não era confiável. As pessoas ficaram com tanto medo dessas outras pessoas que as expulsaram da comunidade. Mais tarde, Orias criou uma competição entre as famílias da comunidade. Ele disse que a família que conseguisse produzir mais alimentos seria a mais importante e receberia mais benefícios da comunidade toda. As famílias começaram a se esforçar ao máximo para produzir mais e essa competição ficou intensa e predatória. Eles deixaram de ser colaboradores entre si e viraram competidores. Na quarta situação, o homem misterioso chamado Orias começou a excluir algumas pessoas da comunidade. Ele disse que eles não estavam contribuindo o suficiente, que não eram necessárias para a sobrevivência de todos. As pessoas que foram excluídas ficaram desesperadas. E depois, por fim, Orias fez com que a comunidade brigasse intensamente e se separasse de vez. Ele disse que havia um grupo de moradores que estava conspirando contra a comunidade e que eles deveriam ser expulsos. As acusações foram levantadas, todo mundo começou a brigar, dividiram-se dividiram-se em grupos diferentes, a comunidade ficou com grande tensão até que houve uma separação inevitável. A comunidade, que era pacífica, se desfez. Cada um seguiu seu próprio caminho, deixando para trás uma cidade deserta e desolada. Olha que interessante. Depois que a comunidade se separou, havia 7 líderes antigos dessa comunidade que eram pessoas boas, eram pessoas que tinham a índole de se juntar novamente e criar outra comunidade. Eles iam reunir o grupo todo de novo, mas sem chamar o Orias, porque eles tinham percebido que Orias tinha feito a dissolução da comunidade. Bom, só que esses 7 que estavam separados, cada um começou a ter separadamente pesadelos com Orias. Ele aparecia na escuridão dos quartos com um sorriso sinistro e oferecia algo, como faz todo bom demônio. O primeiro a ser visitado foi um homem chamado Antônio.
que sempre em seu íntimo invejou a riqueza dos outros. No pesadelo, Urias ofereceu a ele uma dica de onde ficava uma mina de prata. Quando Antônio acordou, ele viu que a mina existia mesmo e não tinha dono. Antônio conseguiu garimpar ali e transformar aquilo em dinheiro. Com o tempo, ele ficou rico, mas ele gastou tudo em coisas fúteis e luxuosas e acabou morrendo 1 ano depois de falência. E não chegou a concretizar o próprio plano dele de reunir a comunidade. A próxima pessoa a ser visitada foi uma mulher chamada Bernadette. Urias apareceu para ela no sonho e ofereceu a ela uma receita cosmética que a deixaria com a pele sem rugas. Ela aprendeu a fazer essa receita usando ervas da região e sua pele rejuvenesceu. Ela se tornou vaidosa e arrogante. Afastou-se de todos os seus amigos e não quis mais montar a comunidade. 1 ano depois, Bernadette morreu num acidente de carro, enquanto ela se admirava no espelho. Em seguida, Urias apareceu no sonho do Carlos. O Carlos também era um líder que queria juntar a comunidade. Mas ele sempre sentiu uma inveja da posição de liderança de um irmão que ele tinha, o irmão mais velho. No pesadelo, Urias ofereceu a ele um papel de destaque em um clube de cavalheiros de uma cidade próxima. Para conseguir essa liderança, no sonho, Urias ensinou Carlos a agir de uma determinada maneira. Quando acordou, Carlos agiu daquela maneira naquele clube e se tornou líder. Só que Carlos foi egoísta e cruel. Ele virou um líder com um punho de ferro e acabou sendo assassinado numa noite por um de seus desafetos do clube. Depois foi a vez de Danila, que sempre teve uma gula insaciável. No pesadelo, Urias ofereceu a ela um banquete sem fim com todas as comidas favoritas. Quando ela acordou, ela estava comendo terra, pedras, plantas, paus e lixo. Ela comeu sem parar. Ela engasgou e morreu. Em seguida, foi a vez do Eduardo, outro líder da comunidade que queria reunir o grupo. Eduardo era um pouco preguiçoso e nunca gostou de trabalhar. No pesadelo, Urias ofereceu a ele a chance de ficar descansando por um bom tempo, tirar férias, não precisar fazer nada, apenas ficar na cama. Eduardo aceitou e, quando despertou, estava tetraplégico. Só que ele morava sozinho e ele morreu de inanição e sede. Mais tarde foi a vez de Fernanda, que sempre foi uma pessoa nervosa e tinha uma ira incontrolável. No pesadelo que ela teve, Urias ofereceu a ela uma arma. Engraçado que quando ela acordou na casa dela, ela encontrou dentro de um pote determinado que ela não havia mexido, uma arma. E ela saiu na rua com essa arma, mas sem intenção de fazer nada. Só que ela teve uma briga e a polícia estava presente, ela trocou tiros e acabou morrendo de besteira. E por último, foi a vez de um líder chamado Gilson, o último dos homens que queria reunir a comunidade. Ele era um homem luxurioso, gostava de sair com várias pessoas. No pesadelo, Urias disse que Gilson poderia ter a mulher que ele quisesse, e o homem também. Bastava ele desenhar sobre a sola do pé dele um sigilo. Gilson, quando acordou, pelo sim, pelo não, fez esse desenho na sola do pé. Um sigilo mágico, um símbolo demoníaco.
E realmente, as pessoas começaram a se sentir irresistivelmente atraídas por Gilson. E ele passou meses de luxúria intensa. Chegou até a ser diagnosticado com diversas infecções. Só que ele acabou morto por um marido ciumento de uma de suas amantes. E assim, Luciano, esse foi o terceiro relato que eu gostaria de contar sobre esse homem, esse tal de Orias, que tem o mesmo nome que eu, Orias. Eu espero, Luciano, que você cumpra sua promessa e conte esse relato no seu canal na íntegra, sem mudar nada. Afinal, você já deve ter percebido como eu sou quando quebram promessas comigo, não? Um abraço, Orias. E esse foi o relato do Orias, que já mandou alguns relatos para cá. Esse foi o terceiro, eu acho, ou quarto dele, né?